Se der no finalzinho do culto, a gente passa. Êxodo 14. Tem meia hora. Eu vou respeitar o horário. Êxodo 14, no versículo 9. Vou ler a palavra, peço a sua atenção por gentileza. Você achou Êxodo 14? Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Coloca a mão na altura do seu coração. Senhor, fala conosco, envia a Tua palavra, abençoa-nos nesta noite com a Tua palavra, que em nome de Jesus, Senhor, o Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações. Tu mostra uma direção, que Tu abras uma porta, ó Deus, que as famílias que aqui estão reunidas sejam abençoadas, as famílias que estão em casa agora assistindo a este programa de televisão sejam abençoadas. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Deus tira o povo do Egito. Após cerca de 400 anos de escravidão, Deus tira o povo do Egito. O povo sai rico do Egito, sai abençoado do Egito. Eles viram os milagres, eles viram o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus em Faraó e no povo do Egito. E eles não saem apenas ricos do Egito, mas eles saem embaixo de uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa para eles. Deus fez uma promessa para todo o seu povo, quando eles saíssem do Egito. Deus prometeu dar a eles uma terra. Deus prometeu dar a eles um lugar, mas não uma terra qualquer, não um lugar qualquer. Uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de fartura. Deus falou: olha, eu vou abençoar vocês com uma terra ampla, com uma terra boa. Vocês vão plantar e vão colher naquele lugar, vão construir as suas casas, vão formar as suas famílias, vão viver ali uma vida abençoada. Então eles saem do Egito pelo poder da glória de Deus, da mão
poderosa do Senhor, embaixo de uma promessa, mas logo assim que eles saíram do Egito, eles começam a caminhar em direção a esta promessa, começam a caminhar em direção a esta terra que Deus lhes havia prometido, um grande obstáculo aparece na vida deles. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Ter uma promessa de Deus não significa que não tenhamos que enfrentar obstáculos. Ter uma promessa de Deus não significa que o inimigo não vai se levantar. Ter uma promessa de Deus não significa que eu tenho agora que cruzar os meus braços e esperar. Afinal de contas, Deus me fez uma promessa. Sim, Deus nos faz promessas, mas nós precisamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Eles saíram do Egito e Faraó mudou de ideia. Querido, não confie no Faraó. O inimigo é mentiroso. O Faraó botou a mão na consciência. O que eu fiz? Liberei esse povo, não é possível, eu vou atrás deles. Faraó reúne o seu exército e vai atrás do povo para matar todo mundo, para acabar com tudo. Só que eles estavam acampados em frente ao Mar Vermelho. Eles não tinham alternativa. Eles não tinham como sair daquela situação. Faraó estava furioso. Seu exército fortemente armado, indo em direção ao povo, para dizimar o povo, para matar o povo. Eles se encontram agora numa situação aparentemente sem solução. O mar na frente, milhões de pessoas, idosos, crianças, animais. Atrás, Faraó. Na frente, o Mar Vermelho. E é nessas horas que começam os questionamentos. Deus te fez uma promessa, agora surgem obstáculos, o inimigo se levanta, você se encontra numa situação aparentemente sem saída, e aí começamos a questionar. Muitos até começam a duvidar do poder de Deus, da palavra de Deus. Aonde está a promessa de Deus? Aonde está a terra prometida? Será que tudo isso é uma farsa? Será que tudo isso é uma mentira? E o povo começou a questionar. Deus nos tirou do Egito para morrermos neste deserto, e eles foram a Moisés. Moisés, era melhor termos ficado no Egito, servindo como escravos. Agora nós estamos aqui nesta situação, não temos saída, não temos alternativa. E a mensagem de hoje é: o que fazer quando tudo parece perdido? Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma porta. Se nós estamos embaixo de uma promessa, Ele é fiel para honrar a sua palavra. O povo questionou, o povo duvidou, o povo foi a Moisés, e Deus usou Moisés como um profeta na vida daquele povo, para mostrar para aquele povo, mostrar para mim e para você, que quando Deus nos promete alguma coisa, ainda que os obstáculos se levantem, Ele vai cumprir a sua promessa, Ele vai honrar a sua palavra, Ele vai fazer o que prometeu. Mas o povo não tinha saída, não havia solução. Então, quando tudo parece estar perdido,
Deus sempre libera uma palavra profética. Sempre libera uma palavra profética. O versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Palavra profética, irmãos. Deus liberou uma palavra profética no coração daquele povo. Ou seja, o Senhor falou: olha, parem de desconfiar da minha promessa, parem de duvidar, parem de murmurar, eu estou no controle, diz o Senhor. Mas, Senhor, o mar vermelho, Senhor, não interessa. Vocês verão o livramento, vocês verão o meu poder, porque eu, diz o Senhor, ainda estou no controle. Não é Faraó que vem lá atrás, não é o mar que está na frente, não é a circunstância. Deus ainda está no controle, Ele nunca perdeu o controle. E Ele falou: olha, aquietai-vos, aquietai-vos. Vocês estão ansiosos, estão agitados, aquietai-vos. Eu gosto muito do Salmo 46, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, irmãos. Mas Faraó vem atrás, o mar está na frente, não tem solução. Aquietai-vos. Deus liberou uma palavra profética para o coração daquele povo. O povo que estava agitado, o povo que estava preocupado, o povo que estava duvidando da promessa de Deus, o povo que não conseguia mais crer naquilo que o Senhor falara lá no Egito, apesar deles terem visto a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus naquele lugar, através daquelas 10 pragas, eles saem do Egito ricos. Agora, no primeiro obstáculo, eles começam a duvidar da promessa de Deus. O Senhor fala através de Moisés: olha, aquietai-vos. Segundo, queridos, quando tudo parece estar perdido, Deus nos manda marchar. Isso aqui é muito interessante. Deus falou para Moisés: Moisés, manda o povo marchar. Eu perguntei: Senhor, mas por que marchar? Porque, queridos, a primeira coisa que um soldado aprende quando entra no quartel é marchar. Sabia disso? Ordem unida. A primeira coisa, e eu sei porque eu fui militar muitos anos, a primeira coisa que você aprende é a ordem unida. Você aprende a marchar. Porque marchar significa que você está indo para uma direção. Marchar mostra para o inimigo que você está ouvindo a voz do seu comandante, porque uma tropa não marcha sem uma voz de comando. Tem que ter um comandante para dar uma ordem, uma voz de comando para que a tropa marche. Nenhum soldado vai para a guerra andando, o soldado vai para a guerra marchando. Então ele falou: olha, manda o povo marchar, para que o inimigo veja que vocês têm um comandante sobre a vida de vocês, para que o inimigo veja que vocês têm uma autoridade sobre a vida de vocês. Quando o Senhor usa 4 leprosos para trazer prosperidade para Samaria, eles estavam sentados e eles tiveram uma ideia: olha, vamos entrar no acampamento do inimigo. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, nós vamos morrer.
Vamos nos levantar. Marchar fala, querido, de sair da zona de conforto. Marchar fala de tomar uma posição, uma atitude diante da situação. Não é ficar de braços cruzados, não é ficar esperando as coisas acontecerem. Manda o povo marchar. E quando aqueles leprosos se levantaram, Deus fez com que o inimigo ouvisse um grande exército marchando em direção ao acampamento deles. E eles ouviram aquele barulho de marcha. E eles falaram: é muita gente, é um exército poderoso, nós não podemos. E eles fugiram, deixaram tudo para trás. E Deus deu uma grande vitória ao seu povo, porque o Senhor fez com que aquele exército inimigo ouvisse o som de um exército marchando. Diga ao povo que marche, não cruze os braços, não fique paralisado, temeroso. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levanta-te, Senhor, e sejam destruídos, dispersos todos os teus inimigos. Olha, Moisés, libera uma palavra para esse povo. Fala para esse povo para eles aquietarem, não ficarem ansiosos, e manda eles levantarem e marchar, porque eu vou dar a vitória a eles. Marchar é parar de murmurar e cantar cânticos de guerra. Você já viu o pessoal do TG passar? Já passou perto da tua casa? Correndo? Quem já viu? Eles vão cantando cânticos de guerra. Eu cantava assim: PQD do avião, urubu do lotação. Urubu é que não solta de paraquedas. PQD boiná de ouro, urubu chapéu de couro. Infante é um guerreiro que derrota o guerrilheiro. São cânticos de guerra que a gente aprende no quartel. Quando nós marchamos, paramos de murmurar, porque o povo começou a murmurar, querido. Deus não ouve murmuração, Deus ouve oração. Se murmurar resolvesse alguma coisa, mas não resolve. O povo estava diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, eles começaram a murmurar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você é uma pessoa que murmura muito? Fala para o teu irmão: murmurar não resolve. Marchar fala de parar de murmurar, cantar cânticos de guerra. Espírito não sei o que, fora. Espírito não sei o que lá, fora. Espírito de miséria, fora. Espírito de murmuração, fora. Tem as irmãs que estão orando de madrugada para o marido: espírito de ronco, fora. Quando tudo parece estar perdido, Deus escreve uma nova história na nossa vida. Dê uma salva de palmas aí. Aleluia. Uma nova história Deus tem para mim, como diz a canção. O Mar Vermelho na frente, Faraó atrás. Eu posso ver a cena, posso imaginar. Quantos filmes nós já vimos, da novela. Quantas vezes nós lemos, as nossas crianças aprendem essa história lá na escolinha. Pergunta para qualquer criança que frequenta a escolinha da igreja: conta a história de Faraó e o Mar Vermelho, elas vão contar para você. Mas foi algo
real, algo que aconteceu, e nós vivemos muitas vezes essas situações. Muitas vezes nos achamos sem saída para alguma circunstância que se levanta na nossa vida. Mas o Senhor está liberando uma palavra para o teu coração nesta noite: aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Para de murmurar e marcha. Para de reclamar e levanta. Guerra espiritual. Seja usado por Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus. Não te cale, não deixe que o inimigo te oprima a ponto de você ficar paralisado pelo medo. Começa a marchar, se levanta. Deus é contigo, o Senhor é contigo, Ele vai te dar a vitória, Ele vai escrever uma nova história na tua vida, queridos. Faltava ainda passar a régua no que ficou faltando. Então diz a palavra de Deus que Moisés levantou o seu cajado, seu bordão, e naquela noite soprou um vento, e o mar começou a abrir, Querido, isso aconteceu. Isso não é história, isso não é conto de fada. Isso é real. O nosso Deus abriu o mar diante do seu povo. Deus, Ele abriu, Ele fez com que o povo passasse em terra seca. Porque o nosso Deus é poderoso, irmãos. Eles se encontravam numa situação sem saída, mas o Senhor fez uma saída. Ele abriu uma porta onde não tinha porta. E diz a palavra de Deus que o povo passou no meio do mar. E Faraó veio todo bobinho, montado na sua eguinha pocotó. Pocotó. E eles entraram no meio do mar, entre as duas colunas de água. Não brinca com Deus, não. Quando todo o povo passou, chegou do outro lado, as águas voltaram ao normal. E Faraó e todo o seu exército foi dizimado. E quando Deus escreve uma nova história na nossa vida, Ele também coloca um novo cântico nos nossos lábios. Aleluia. Ele coloca um novo cântico, o cântico da vitória, irmãos. Existe o cântico de guerra, que você canta quando está marchando, está indo em direção ao inimigo, está se levantando contra as hostes espirituais do mal. Mas quando a vitória vem, quando a vitória ela se estabelece na nossa vida, Ele coloca um novo cântico, um cântico de vitória nos nossos lábios. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. O Senhor é homem de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, porque o Senhor dos exércitos está comigo.